Então, o professor Luiz Eduardo Anelli possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Londrina, mestrado e doutorado em Geociências, Geologia Sedimentar pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de taxonomia e sistemática de invertebrados paleozoicos e cenozoicos, no Paleozoicos no Brasil, cenozoicos na Antártica. É autor de diversos livros de divulgação científica sobre a pré-história brasileira. Há 18 anos coordena a oficina de réplicas do Instituto de Geociências da USP, que produz material didático para as áreas de Geociências e Biologia. Foi curador de diversas exposições na área de paleontologia. E a atividade de hoje, do Dinossauro do Brasil, a história dos dinossauros está entre as mais fascinantes da paleontologia. Nascidos 233 milhões de anos atrás, em terras que hoje compõem o território brasileiro, evoluíram por um longo intervalo de 170 milhões de anos, tempo em que a superfície terrestre experimentou intensa atividade geológica, quando a vida inovou radicalmente a sua diversidade. Antigos oceanos e continentes desapareceram. De imensos asteroides destruíram os ecossistemas globais, linhagens inteiras de animais e plantas foram extintas. Neste mundo mesozoico foram lançadas as sementes da geologia e biologia nas quais hoje estamos imersos. A história dos dinossauros também conta boa parte da nossa própria história, das paisagens que nos cercam, bem como da biologia com a qual convivemos. Bom, então, antes também de continuar a nossa atividade, eu vou pedir que aqueles que estejam interessados em fazer questões, que façam isso no chat, que eu vou organizar isso, e ao final da palestra do professor, se a gente ainda tiver tempo para essa interação, a gente fará essa interação ao final. Os certificados de participação dessa atividade, já se encontra o link na página do evento, né? E quem tiver interesse pode fazer isso. E acho que agora a gente pode começar, né? E boa atividade para todos. Luciane. Sim, professora. Eu tenho até as 10 horas cravado. Não, a gente tem uma margem de 10 minutos, mais ou menos, de folga. Tá bom, então você me avisa, porque é legal ter perguntas. Sim. Eu não preciso ir até o fim, essa história não tem fim. Sim. Então tá, tem uma barra na lateral aqui da minha coisa, que eu acho que ela vai me atrapalhar. É uma barra lateral preta aqui. Onde aparecem as imagens, né? Quando a gente está com o vídeo... Ah, tá, eu consigo escondê-la aqui um pouquinho. Isso. Vamos ver se ela... agora ela veio para baixo. Putz, meu. Que negócio. Bom, então tá. Pronto, consegui esconder. Então, posso ir? Pode sim, professor. Tá, então, boa tarde, bom dia a todos. Eu vou conversar com vocês. Para mim é muito incrível conversar com vocês, professores. Tenho certeza que vocês têm muito mais a me ensinar do que eu a vocês. Mas eu me foquei nessa questão dos dinossauros. Os dinossauros, especificamente, nós vamos conversar hoje os dinossauros do Brasil. Os dinossauros, todo mundo normalmente acha que dinossauro é coisa de criança, né? Fala em dinossauro, é coisa de criança. Mas os dinossauros são de crianças mesmo, coisas para crianças mesmo, porque as crianças são espertas, né? Elas sabem o que é bom. Mas os dinossauros também nos ensinam coisas muito interessantes, nós aprendemos coisas muito legais com eles. Normalmente se fala qual é o maior, qual é o mais veloz, isso ou aquilo, mas os dinossauros viveram num intervalo de tempo que é a Era Mesozoica, que foi um tempo de muita atividade geológica e muita atividade biológica. Então, a gente, conhecendo e acompanhando a história dos dinossauros, nós aprendemos muitas coisas legais, foram sobre a geologia e sobre a geologia.
Acho que tem alguém que poderia desligar o microfone, porque eu estou ouvindo um ruído. Então, a gente aprende muitas coisas desta era que nós vivemos, essa última era, que foram semeadas na era dos dinossauros. Então, eu vou mostrar várias coisas para vocês. Tá certo? Ao longo dessa história. Olha, a evolução é uma coisa super legal, é muito bacana, muito interessante, todo mundo admira, né? E é como um quadro super legal que a gente para diante dele e fala assim, nossa, que legal, né? Que quadro maravilhoso. Mas no caso da evolução, a gente precisa aprender pelo menos 3 coisas para que a gente compreenda ela, né? Nós precisamos saber um pouco de filogenia, como as filogenias são construídas, que é o parentesco entre os animais, como a geologia acompanhou a construção ou a evolução biológica, e, claro, tudo isso dentro do substrato, que é o tempo, e é o tempo geológico. Então, a gente admira a evolução, a gente acha super legal a vida pré-histórica e tudo, como a gente admira um quadro. Mas quando a gente perguntam para nós, mas explica para mim, né? Puta, a gente coça a cabeça, né? Então, nós precisamos aprender pelo menos esses 3 conceitos. A filogenia, a história, a relação de parentesco entre os organismos é uma grande conquista da ciência e da cultura humana. É, de fato, um grande tesouro que a ciência construiu. De fato, todos os organismos estão relacionados. Eu vou aproximar um pouquinho. Desde o molusco até o chimpanzé, nós estamos relacionados a todos eles. A questão é a distância filogenética, né? A distância genética a qual nós nos encontramos desses organismos. Então, se você pegar aqui o chimpanzé e o Homo sapiens, eles têm um parentesco muito próximo. Por quê? Porque o ancestral comum de ambos se separou aí há cerca de 7 milhões de anos. Então, nós compartilhamos muitas características. Mas nós também compartilhamos muitas características com o marsupial, né, com um canguru que está aqui. Mas nós estamos afastados geneticamente há muito mais tempo. Sei lá, talvez 150 milhões de anos nossos ancestrais se separaram. Então, de fato, aqui à direita está o girassol, né? Nós também estamos conectados a ele. Só que o nosso ancestral comum está lá há 1,5 bilhões de anos. Mas nós temos características compartilhadas com eles. E isso nos ajuda a entender quem são os organismos. Afinal de contas, quem são os dinossauros, né? Se você perguntar, a tartaruga é um dinossauro, pessoal, não, a tartaruga não é um dinossauro, né? E o lagarto? Os lagartos, boa parte das pessoas vão dizer, os lagartos, sim, eles são descendentes dos dinossauros, né? Muitas pessoas falam isso, pensam assim. Aqueles répteis gigantes, marinhos, né? Muita gente chama, né, de dinossauros marinhos, né, que tem os plesiosauros, os ictiossauros. Todos esses répteis, na verdade, são uma outra categoria de répteis, que são os chamados lepidossauros. Os dinossauros têm origem num outro grupo de répteis, que são os arcossauros. E onde estão incluídos hoje o crocodilo. O crocodilo é hoje um não dinossauro mais próximo, um réptil não dinossauro mais próximo dos dinossauros viventes, são os dinossauros, são os crocodilos. Aqueles pterossauros voadores, né, que muita gente também acha, né, que são os dinossauros voadores, também não são dinossauros, são répteis voadores, mas não são dinossauros. E os dinossauros são um grupo aqui específico que eu vou abrir para vocês,
um pouquinho mais o cladograma, a filogenia deles. Mas olha só, como as filogenias elas são perturbadoras, ou elas podem nos pregar peças, né? Por quê? Veja só, geneticamente, o único bicho que a gente acha que não é parente de dinossauro, que é a tartaruga, hoje, pelas análises moleculares e análises genéticas, eles talvez sejam desses caras lepidossauro, ou não arcossauros, o grupo mais aparentado aos dinossauros. Olha que incrível, né? Como as filogenias podem nos pregar peças, né? Então, não é porque é grande, porque é da era mesozoica, é porque é extinto que é dinossauro, né? Esses grandes mosassauros, na verdade, são aparentados às cobras, às serpentes. E os outros golfinhos, né, aqueles ictiossauros, né, semelhantes, convergentes com golfinhos, também são gigantes, são extintos da era mesozoica, mas também não são dinossauros. E esses voadores, né? Muita gente são enormes também, extintos da era mesozoica, mas também não são dinossauros. Bom, o que é um dinossauro? Como que nós construímos essas relações filogenéticas? Construímos essas relações filogenéticas reunindo esses organismos com base em características compartilhadas e características que sejam exclusivas entre os grupos. Olha, na base dos dinossauros, quando você encontra um esqueleto, você precisa procurar algumas características que só estão presentes entre eles, né? Eu não vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo, não vou mostrar todos, mouse, spotlight, assim, sim, putz. Eu não vou mostrar todos, mas veja só, algumas características, né? Por exemplo, os 3 ossos da cintura, eles não se fundem e deixa essa abertura chamada acetábulo. Então, essa é uma característica exclusiva que, de certo modo, define o esqueleto de um dinossauro. E existem outras características, veja, os dedos 4 e 5 das mãos reduzidos aqui, uma crista ao longo do húmero, uma outra crista de um outro músculo que era ligado do fêmur, aqui na base das vértebras caudais. Então, são essas características. Se nós... como é que anda aqui agora, hein? Por exemplo, as características entre as aves. Putz, esse negócio fica marcado agora? Como é que eu tiro isso? Sim. As características, por exemplo, o parentesco entre os dinossauros e as aves estão em várias dessas características que são compartilhadas, né? Então, a presença de penas, né? É uma característica que os agrupa. O acetábulo aberto nos 2 organismos também. As clavículas, né? Os ossos aqui das clavículas fundidas, formando a fúrcula, e várias outras características. Então, nós identificamos os grandes organismos e reunimos os grandes grupos de organismos em filogenias com base nessas características morfológicas. Eu não estou conseguindo ir para frente. Não estou conseguindo. Foi. Veja só os dinossauros, né? Nossa. Essas características, com base nessas características, é que nós organizamos os diferentes grupos de dinossauros. Bom, se você quer conhecer o mínimo da história dos dinossauros, a gente precisa conhecer essa organização aí. Ela já tem 130 anos, ela foi contestada recentemente, mas o que nós temos para nós entendermos como aconteceu a evolução desses organismos é isso aí. Os dinossauros, 2 grandes grupos, os ornitísquios e os saurísquios, com base nas características
dos ossos da cintura. Veja que aqui, nos ornitísquios, esse osso, o pubis, é revertido para trás. E aqui nos saurísquios, ele é revertido para frente. Olha aqui. E dentro, nós temos, então, os grupos dos dinossauros ornitísticos, que são super legais. Eu vou mostrar para vocês, nós não temos muitos dinossauros ornitísticos no Brasil. E os grupos dentro de saurísquios, que são os errasaurídeos, são pouco conhecidos, e os dinossauros super conhecidos, que são os pescoçudos e os terópodes avianos. E notem, foi daqui, desse grupo de dinossauros carnívoros, predadores bípedes, que nasceu um grupo miniaturizado, emplumado, que deu origem às aves. Então, as aves são dinossauros, elas ramificaram a partir de um dos grupos de dinossauros carnívoros. Está aí. Meu, tá... isso aqui... Não consigo ir para frente. Nossa, que coisa, cara. Que programa que é esse, hein? Luciane, pode me ajudar um pouquinho, por favor? Você está aí? Professor? Sim. Olha, fica descendo uma barra o tempo todo em cima do meu... tá vendo essa barra? Eu não sei se ela aparece para você. Ela fica descendo o tempo todo para mim. Não. E às vezes eu não consigo passar o slide. Não sei. Aqui a gente não está vendo nada dessa barra que passa, não, professor. Nada. E a barra lateral com a minha cara e tudo também, não? Para a gente aparece também, né? Porque como a sua câmera está aberta, ela aparece também. Mas como eu coloquei ela num canto, na realidade, aí é sempre a visualização da pessoa. Quem está olhando é que teria que deslocar essa barra para um canto para não atrapalhar. Eu coloquei no canto para poder continuar gravando, né? Então, alguém disse assim para você clicar no tracinho. No tracinho? Qual tracinho? Tem o Stop Share. Não. O tracinho. Conseguiu o tracinho, ótimo. Agora, tem uma outra barra aparecendo aqui que eu não consigo tirar e ela é bem chata, viu? Tá. Tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Mas tá aí, ó, os dinossauros brasileiros. Muitos dinossauros. Nós temos uma era mesozoica relativamente bem guardada, e temos hoje cerca de 46, 47 espécies ou grupos de dinossauros conhecidos, subdivididos aqui, como vocês estão vendo, os ornitísquios, que nós só temos 3 representantes, todos eles apenas por marcas de pegadas, a gente não tem osso de dinossauro ornitísquio. Aqueles errasaurídeos, aí o mouse, e os dinossauros terópodes que estão aqui e os saurópodes, aqueles pescoçudos. Nós temos, eles estão distribuídos em dinossauros dentro dos 3 grandes períodos da era mesozoica. Estão aqui os dinossauros do período Triássico, que é o que basicamente nós vamos falar mais hoje, porque eles são importantíssimos. Esses dinossauros são os dinossauros mais antigos do mundo e eles são encontrados no Brasil. Então, nós temos aqui no Brasil o início dessa linhagem incrível de animais. Um único dinossauro jurássico, que é esse aqui em azul, um único dinossauro num período inteiro do Jurássico, 40 milhões de anos, temos um único dinossauro. E o período Cretáceo, onde estão a maioria dos nossos dinossauros, certo? E notem aqui embaixo, em cinza, nós também temos grupos ancestrais. Então, nós temos assim uma ótima história dos dinossauros guardada em nossas rochas. Aqui está a barra do tempo geológico, a barra do tempo geológico, mostrando a história de toda a Terra ali, desde 4,54 bilhões de anos. E aqui a era mesozoica, né? Dentro do tempo, a partir deste momento, 541 milhões de anos,
quando os animais aparecem em abundância no registro geológico, nós temos o início de um último éon. Note como esse éon, que está aqui sem escala, como ele, na verdade, na história da Terra, ele é um tempo relativamente a 1/8 de todo o tempo da história da Terra. E o tempo dos dinossauros, que é a era mesozoica, é um pequeno intervalo. Estão vendo aqui? É um pequenino intervalo, esse é o tempo dos dinossauros em toda a história da Terra. Ou seja, tem muita coisa para a gente aprender ao longo de todo esse intervalo. Isso que nós vamos ver hoje está restrito a esse período aqui, que é de aproximadamente cerca de 233 milhões de anos, que está aqui, ó, aqui anotado, até o final, a grande extinção dos dinossauros, mas, lembre-se, as aves são um grupo de dinossauros sobreviventes. Então, na verdade, nós temos esse tempo dos dinossauros que se estende até hoje. Sim, porque nós devemos considerar as aves nessa grande história. Hoje, no entanto, nós vamos nos restringir basicamente. Eu vou tentar adentrar o Cretáceo com vocês, mas se não for possível, nós vamos procurar uma outra oportunidade. Eu gosto de estar aqui novamente a Era Mesozoica, o período Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Todo mundo sabe que a era, né, aquela famosa era dos dinossauros, terminou com um grande impacto de asteroide e um vulcanismo que estava acontecendo na Índia há 66 milhões de anos, por aí. Mas pouca gente sabe que a história da era mesozoica e a história dos dinossauros também começou com um grande impacto de um asteroide que aconteceu no Brasil e o grande vulcanismo. Os dinossauros aparecem aproximadamente há 233 milhões de anos. E o que nós temos? Nós temos, mais uma vez, um outro impacto e um grande vulcanismo que termina esse primeiro período dos dinossauros. É só a partir deste momento que os dinossauros crescem em tamanho. E no final do Jurássico, eles dão origem às aves. Esse período Jurássico é um período muito importante. É o período quando eles tiveram uma grande explosão de diversidade. Várias das linhagens de dinossauros aconteceram durante esse momento aí. Foi uma segunda onda, porque a primeira onda aconteceu justamente aqui no Triássico e justamente aqui no Brasil. E é dessa onda que eu quero falar para vocês, principalmente hoje. Os dinossauros continuam, se diversificam, e tem outros vulcanismos, e aí nós temos, no final, a grande extinção. Vamos lá, eu estou tendo que passar pelo mouse. Então, vejam só, nesse pequeno intervalo, né, minúsculo, da história da Terra, que é a Era Mesozoica, e o período ali dos dinossauros entre 233 e 66 milhões de anos, muita coisa aconteceu. Vários daqueles vulcanismos que vocês viram ali naquele slide anterior, na verdade, eles representam a geologia, a dinâmica da geologia, desfazendo esse supercontinente aí, que é o Pangeia, e modificando a disposição dos continentes. Então, os dinossauros nascem aí, nesse intervalo, no período Triássico, eles estão em rochas brasileiras. Já no período Triássico, eles se espalham pelo mundo. Nós encontramos restos de dinossauros hoje em todos os continentes, inclusive nos continentes que são ilhas, há muito tempo isoladas, como a Antártica, a Austrália, o Japão, Madagascar. Os dinossauros não foram viver nas águas.
mas eles puderam ter essa grande distribuição geográfica justamente por quê? Porque eles nasceram sobre o Pangeia e por isso eles se espalharam por todo o mundo. Durante o Jurássico começa essa abertura, o Oceano Atlântico Norte e Central começa a nascer, eles já estão espalhados pelo mundo todo. Adentramos o período Cretáceo, a América do Sul começa a nascer, tudo isso ainda é tempo dos dinossauros, né? Notem que a Índia está começando a se separar da Antártica e vai começar a migrar rapidamente em direção à Ásia, né, onde ela se encontra hoje. Os dinossauros estão no mundo todo. E, finalmente, acontece, nesse momento, a grande extinção, com o vulcanismo indiano e o impacto do asteroide lá em Chicxulub. Essa era a disposição dos continentes durante aquele momento. Nós temos o registro de tudo isso no Brasil, né, de todos esses nossos dinossauros. Então, de certo modo, como eu mostrei para vocês naquele slide, sempre foi assim. É uma catástrofe, uma grande extinção, e passam alguns milhões de anos, a vida renasce, ressuscita novamente e tem assim, picos de grande diversidade. Aí vem outra grande extinção e, mais uma vez, picos de diversidade. Se você olhar para a história da Terra, a história dos animais, principalmente, desde 540 milhões de anos, você vai ver, é sempre assim. É uma grande catástrofe, passam alguns milhões de anos, a vida floresce novamente. Esse é o mapa do Brasil, é o mapa geológico. O mapa geológico ele é todo colorido porque as cores representam idades. Então, não adianta procurar dinossauro em rochas de cor cor-de-rosa ou vermelha nesse mapa. E nem mesmo nas amarelas. Por quê? Porque não são rochas das idades do tempo quando os dinossauros viveram. Essas rochas esverdeadas e azuladas são principalmente as rochas da era Mesozoica. E é nessas rochas que nós encontramos os dinossauros. Então, se você olhar... Pronto, não vira mais. Então, veja só, eu deixei aqui as principais rochas da era Mesozoica onde nós encontramos dinossauros do Brasil. Estão vendo? Não é em todo lugar que nós podemos procurar dinossauros, né? Nós precisamos procurar onde nós temos rochas da idade quando os dinossauros viveram. E notem como os dinossauros roxinhos aqui, que são os dinossauros do período Triássico, estão todos confinados no Rio Grande do Sul. Estão vendo aqui? Por quê? Porque rochas do período Triássico, desta idade, só aparecem no Rio Grande do Sul. Então, é o único lugar que nós podemos procurar as evidências aqui no Brasil dos primeiros dinossauros. Os dinossauros do Jurássico aparecem numa pequena manchinha, que só aparece também aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos outros lugares do Brasil com rochas de idade jurássica, mas não ainda foram encontrados dinossauros lá. Os dinossauros do Cretáceo inferior são os verde escuro, veja como eles estão confinados em determinadas regiões, aqui no Maranhão e no estado de São Paulo. E no Cretáceo superior, essa grande bacia aqui, que é a Bacia Bauru, no interior do estado de São Paulo, principalmente em Minas Gerais, onde aparece um monte de outros dinossauros aqui do final da era Mesozoica. E aqui estão também essas rochas novamente, comparado com a Argentina, e notem como no Brasil nós temos cerca de 48 dinossauros, temos uma grande área de exposição de rochas mesozoicas, mas veja na Argentina. Temos 5 vezes mais dinossauros na Argentina, numa área de afloramentos de rochas muito menor,
E isso tem algumas razões para essa questão aqui. Eu não vou falar todas, mas vou falar algumas principais. Essa setinha aqui, azul, está indicando a corrente do Peru. É uma corrente marinha de águas frias que traz água gelada para essa área com baixa evaporação. E a pouca água que evapora aqui dessa margem oeste da América do Sul, aqui no Pacífico, ela ainda precisa atravessar a cordilheira. E ela não consegue atravessar, de modo que o que nós temos aqui em toda a Argentina, em toda essa área da Patagônia e do norte da Argentina, são áreas de semideserto. Enquanto no Brasil, vejam só, nós temos áreas sempre muito úmidas. Temos o semiárido aqui, mas temos áreas sempre muito úmidas. E semideserto, onde a umidade falta, o que nós temos? Temos na superfície rocha. E os fósseis estão onde? Estão nas rochas. É fácil procurar dinossauro na Argentina, né? Porque o intemperismo não ataca as rochas, acumulando uma camada espessa de solo sobre elas e destruindo os fósseis, né? O solo é a rocha que se decompôs. Então, os fósseis são destruídos. Já no Brasil, se você anda sobre as rochas do período Cretáceo, na Amazônia, por exemplo, tem uma floresta em cima. No estado de São Paulo, quase todo o Cretáceo está o quê? Coberto com uma camada de solo, com uma camada cheia de plantações, de canavial. Né? Por isso que muitos dos dinossauros que são encontrados no estado de São Paulo são encontrados nessas áreas aqui, ó, na margem das estradas, onde as máquinas fazem cortes para passar a estrada e as rochas aparecem. Aí pronto, a gente encontra os dinossauros lá. Podem reparar, novo dinossauro encontrado no estado de São Paulo. Uma grande chance de que ele foi encontrado na beira da Raposo Tavares ou de outras estradas que cortam as rochas do período Cretáceo. Então, essa é uma questão. É mais fácil achar dinossauro na Argentina do que no Brasil. Outra questão importante são as discordâncias. Vocês estão vendo essa linha aqui? Ó? Isso aqui é o Grand Canyon, né? Tem centenas de milhões de anos de história guardados aqui nessas rochas, mas nessas rochas que estão empilhadas, normalmente ocorrem as grandes discordâncias, grandes hiatos, são saltos no tempo. Mas o que é isso? É isso aqui, olha. Notem, você tem rocha aqui de aproximadamente 1,7 bilhões de anos, e aqui em cima, você tem uma rocha que tem cerca de 500 milhões de anos. Ou seja, entre essa rocha e essa rocha existe um grande ato. Esse ato ele é muito famoso, né, chamado de a discordância de Power. Ele dá um salto no tempo de 725 milhões de anos. Você bate seu martelinho aqui a 1,6 bi, aí você dá um passo, bate o seu martelinho, você dá um salto no tempo de 725 milhões de anos. Isso acontece por várias razões, uma delas é a erosão. A geologia constrói as rochas, mas também ela destrói as rochas. E por que eu estou falando isso? Por causa do seguinte, essa aqui é a bacia do Paraná, onde as rochas estão empilhadas aqui na região do estado de São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. E se a gente faz um furo aqui com um poço, a gente encontra essas camadas de rocha. Essas rochas empilhadas lá desde o Ordoviciano, o Devoniano, o Carbonífero Permiano e chegamos na Era Mesozoica. E o que nós temos na Era Mesozoica? Um grande vazio aqui, olha só. É um grande ato, uma grande discordância que é justamente o período Jurássico.
Ou seja, nós damos um salto de cerca de 40 milhões de anos. Um tempo quando os dinossauros estavam se diversificando, eram muito ativos. E nós simplesmente, ao menos aqui nessa parte da Bacia do Paraná, não temos nada disso. E outro grande salto, né, o Cretáceo inferior, ou boa parte do Cretáceo superior, pelo menos 35 milhões de anos de pulo aqui. Nós não temos registros desse momento aqui na Bacia do Paraná. Então, esses são alguns dos problemas de se ser ou não fácil encontrar dinossauros. Bom, eu só vou falar daquela primeira grande catástrofe para vocês. Esse é o momento, cerca de 254 milhões de anos, quando existe um grande impacto de um asteroide no Pangeia. Nós temos essa cratera ainda hoje aqui no Brasil, e foi isso que desencadeou uma grande extinção, e daí em diante nasceu o ramo dos arcossauros, que é de onde, daqui mais ou menos 20 milhões de anos, vão nascer os primeiros dinossauros. Então esse foi um momento importante. Ele causou uma grande mudança nas faunas terrestres, nas faunas sobre os continentes. Por isso eu digo que aqui é o começo da história dos dinossauros, e é um começo com um grande impacto e um grande vulcanismo que estava acontecendo aqui no norte do Pangeia, que eu vou mostrar para vocês. E como eu mostrei naquela figura, vulcanismos e impactos estão sempre acontecendo ao longo da história. E eles são terríveis, né? São verdadeiros apocalipses que acontecem na história. Por quê? Veja só, no caso do Brasil, desse impacto aqui, embora o asteroide não fosse tão grande como aquele que pôs um fim aos dinossauros, ele tinha só 4 quilômetros de diâmetro. O problema é que embaixo da rocha que ele se chocou, tinha, olha aqui está a cratera lá em Araguainha, no Mato Grosso, e aqui como geólogo a ver, né? Os diferentes tipos de rochas aqui. Mas a questão é que embaixo das rochas do impacto já tinha uma pré-história guardada. E era uma pré-história de um grande mar, uma grande laguna, um pantanal chamado, que deram origem a essas rochas da formação Irati, que guardava milhares de bilhões de toneladas de metano. E o impacto, fendendo as rochas, e os terremotos provocaram a liberação de enormes quantidades de metano para a atmosfera, né? 1.600 gigatoneladas de um gás que é quase 30 vezes mais poderoso que o CO2 para provocar o efeito estufa. Certo? Ou seja, isso potencializou a força daquele impacto. E no norte do Pangeia estava acontecendo um grande derrame. E são derrames vulcânicos muito diferentes dos derrames dos vulcões que nós conhecemos hoje. São vulcanismos fissurais que cobrem com magma áreas enormes, nesse caso aqui, de 7 milhões de quilômetros quadrados. Né? Uma área imensa, quase o tamanho do Brasil, coberto com magma. Mas a questão é que essa tragédia também foi potencializada pela pré-história que estava guardada abaixo, naquelas rochas. Então, os condutos que traziam o magma a 1.200 graus de temperatura atravessavam a crosta, e a crosta justamente em cima das camadas de carvão acumuladas no período carbonífero. Olha só, aquele magma a 1.200 graus de temperatura fundia essas camadas de matéria orgânica de carvão guardado 100 milhões de anos antes. E vocês sabem, matéria orgânica é um lixo terrível.
E esses condutos traziam esse vulcanismo com carvão misturado com toneladas, bilhões de toneladas de gases, de dióxido de enxofre, dióxido de carbono, nitrogênio. Esses dois eventos somados simplesmente destruíram a atmosfera, dando início a uma nova era. Esse aqui acho que é o último slide que eu vou mostrar, e aí eu vou começar a mostrar os bichos para vocês. Mas como são importantes esses grandes eventos. Então, tem emissões de SO2, dióxido de enxofre, que provocam um escurecimento, porque eles refletem a luz do Sol e provocam um esfriamento rápido. Depois reagem com a água, promovem a chuva ácida que destroem as florestas, os ambientes de água doce, com chuva ácida. E tem emissões de vários outros gases venenosos que destroem a camada de ozônio. Vejam, é um apocalipse. E imensas quantidades de CO2, que provocam um superaquecimento, as correntes marinhas cessam, o mar fica estagnado, os oceanos ficam estagnados e anóxicos, ou seja, morre toda a biota marinha também. Então é isso aí. Eu não posso deixar de falar, notem, como as nossas atividades humanas são muito semelhantes a um grande vulcanismo com emissões dos mesmos gases. Nós somos, de fato, um tipo de vulcanismo que está acontecendo. As temperaturas foram para uma média de 27 graus de temperatura média. Hoje a temperatura média é 14 graus. Imagina, então você destrói o mundo, os bichos, esses grupos são extintos. Quem substitui esses grupos? Esses são animais que são encontrados no Brasil também de uma outra linhagem. E quem os substitui, eles são encontrados aqui no Rio Grande do Sul também, são esses grupos aí. Essa é a cara do início da era mesozoica aqui no Brasil e na Argentina. Com dicinodontes, rincossauros e predadores enormes também, como esses rauisuquídeos aqui, fitossauros, aetossauros. E é nesse contexto aí que os primeiros dinossauros começam a aparecer aqui no Brasil. Que é essa turma aqui, Essa é a turma do Triássico brasileiro. Eles são dinossauros pequenos, 1,5 metro, 2 metros de tamanho, mas eles são as raízes do que vão ser os maiores dinossauros que existiram no mundo, os maiores animais que já viveram sobre os continentes. E eles mostram uma irradiação inicial, é o começo da história dos dinossauros aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Veja que nós também temos no Brasil esse pequeno carinha aqui, que é um ancestral, que é o Sacissauro, que ele está aqui, E é isso aí. Esses caras, veja, são sempre muito pequeninos, e é isso aí. Os dinossauros vieram desses carinhas aí, que estavam vivendo aqui no Brasil. O Sacissauro, na verdade, ele é um sobrevivente dessa linhagem, mas animais como esses, quadrúpedes, estavam vivendo aí há 235, 240 milhões de anos, e é desses animais e desses répteis que nascem os primeiros dinossauros. E aí estão eles. Esse é o Rio Grande do Sul, 233 milhões de anos atrás. Esse é o dinossauro, é o Pampadromeus. E aqui está o Saturnalia. Esses caras são tão interessantes e tão importantes, veja, eles não são dinossauros fascinantes, porque eles eram animais pequeninos, com esse Pampadromeus, acho que tinha 1 metro de tamanho, dava para ter esse bicho em casa. Mas, como eu disse, ele está aqui, Ele está na base da grande e primeira irradiação dos dinossauros.
E olha só como são pequeninos, tá vendo? São menor que um cachorrinho. Ele está aqui, aqui está o Saturnalia. E eu quero falar do Saturnalia, mas são eles que vão dar origem dessa linhagem que dá-se os maiores animais que já viveram sobre os continentes. E eu quero falar do Saturnalia, que é muito interessante esse dinossauro, por quê? Porque ele foi descrito como um animal quadrúpede, né? Que está vindo ali de predadores, de dinossauros carnívoros, né? Dos ancestrais carnívoros. Veja que os dentes deles não são dentes muito encurvados, não são curvos e pontiagudos, mas são foliáceos, com serrilhas bem evidentes, bem maiores, típicas de animais herbívoros. E são animais que estão numa linhagem de onde todos os grandes pescoçudos de cauda longa são herbívoros também. Então ele sempre foi tido como um animal herbívoro. E aí o que fizeram? Pegaram essa amostra aqui, que é a amostra onde está o crânio dele, e fizeram uma tomografia. E essa tomografia mostrou o cérebro dele, olha só. O cérebro dele estava lá dentro, na forma de rocha, né? De sedimento. Então, pelo contraste com os ossos, dá para reproduzir uma imagem, né? Cortando centenas de fatias e remontando em 3D. E os paleontólogos perceberam que esses caras têm no cerebelo duas protuberâncias típicas de animais caçadores e não herbívoros, né? Porque esses são os dois flóculos do cérebro que controlam o movimento do pescoço, da cabeça e dos olhos, que é muito, muito desenvolvido em caçadores. E veja, ele está aqui, né? Olha só os flóculos, e à medida que a evolução vai trazendo os bichos novos, eles vão se tornando quadrúpedes e os flóculos vão sumindo, está vendo? O que está acontecendo? Saturnalia estava trazendo dos seus ancestrais carnívoros essas características. Ou seja, nós estamos num momento das rochas que os dinossauros estão passando uma grande transformação. Por isso que essas rochas no Brasil são muito interessantes. Está mostrando as primeiras transições dos dinossauros nesse pulso de diversidade dos dinossauros há aproximadamente 233 milhões de anos. Veja só, isso também acontece com esse Buriolestes aqui, ele é um cara muito antigo, veja, ele já é um predador, ó. Ele é um predador carnívoro, com os dentes curvos, serrilhas pequenas e tudo. Mas notem, como à medida que o tempo vai passando, a curvatura vai se reduzindo, ganhando serrilhas, tudo isso registrado aqui no Brasil. Ó, o Buriolestes é brasileiro, Saturnalia, o Pampadromeus, o Bagualossauro, o Naissaurus, o Macrocolum, todos esses dinossauros aqui contando essa história aqui no Brasil. Esse é mais um dinossauro encontrado também lá no Rio Grande do Sul. Ele é um dinossauro já um pouco mais adiantado para se tornar um dinossauro pescoçudo, porque ele já tem o pescoço dele 2 vezes mais longo do que todos os outros dinossauros conhecidos ali daquela região. E eles foram encontrados 3 em uma mesma amostra, o que provavelmente mostra que eles já estavam vivendo em grupos, formando grupos. É uma evidência bem antiga de que esses animais, e talvez a mais antiga de que os dinossauros já se reuniam em grandes grupos. Aí está os ossos deles, a cabeça. Veja, ainda é um animal pequenino, né? E aqui em grupo, vivendo reunido aqui com o pescoço já bem alongado, né? É daqui, desses caras, dessa linhagem que vão nascer os grandes pescoçudos. E esse é o último ali do Triássico, é o Gnathovorax, é um super caçador. É um dinossauro caçador mais antigo conhecido. Então isso é uma linhagem que também começou aqui no Brasil. Fizeram o cérebro
reconstruíram o cérebro dele, olha só os flóculos super desenvolvidos. Está aí o dinossauro brasileiro, o Gnathovorax, super caçador. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente vê os dinossauros, essa é a história deles, né? A gente está num tronco inicial aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente pega os dinossauros lá do Cretáceo, do Jurássico, é mais fácil saber as suas relações de parentesco. Mas aqui no Rio Grande, por quê? Porque eles são linhagens muito afastadas uma das outras, né? Já acumularam muitas mudanças ao longo de centenas de milhões de anos. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eles estão muito próximos ainda. Então, a gente vê uma mistura, um mosaico de dinossauros, né? Dinossauro com uma cabeça de predador e com o corpo de um herbívoro. Então, essa é uma história bem fascinante dos dinossauros triássicos aqui no Brasil. Aqui está o dinossauro mais antigo do mundo, que é o Staurikosaurus priesei, dinossauro brasileiro, encontrado no Rio Grande do Sul. Aqui é essa reconstrução dele. Eu visitei esse esqueleto, ele não está no Brasil, e fiz um time-lapse da montagem dele, mas e vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né? Que tudo é difícil aqui. Olha só. Esse aí é um dinossauro razoavelmente bem preservado, né? Mas é isso aí. Os ossos dele estão bastante distorcidos, mas tem boa parte dos ossos. É isso aí, ó. Esses ossos representam o dinossauro mais antigo conhecido no mundo, e é do Brasil. Aqui tem uma outra história muito bacana, a gente ainda está no Triássico. Esse é o Guaíbasauro, é um dinossauro sauropodomorfo também, daquele que vai dar origem aos pescoçudos. Mas o modo como ele foi encontrado é muito legal. Aqui está o fóssil dele. Essa é uma cabeça e um pescoço que não faz parte, só colocaram aí para representar, mas o esqueleto dele é assim, ó. Ele está sentado sobre as pernas com a cauda relativamente curva, o braço curvo junto ao corpo e a primeira vértebra do pescoço cervical está dobrada, como se ele estivesse também com o pescoço torcido. Tá, mas e daí? E daí que muito provavelmente esse dinossauro estava dormindo quando morreu. Algum fluxo de lama, de sedimento, cobriu ele e matou ele dormindo. Tá, mas e daí? Bom, e daí que uma das questões mais importantes que se discute muito na vida dos dinossauros é se eles tinham ou não sangue quente, se eles eram ou não homeotérmicos. E existem outros dinossauros que já foram encontrando dormindo, né? Como esse Meilong. Veja o rabinho dele aqui, o pescoço torcido, sentado sobre as patas. Mais um dinossauro dormindo. E os dinossauros, aparentemente, dormiam assim. É um modo que quem dorme assim ainda hoje são as aves, né? Então, aquela evidência daquele dinossauro brasileiro é a mais antiga evidência de que eles já dormiam nessa posição. Tá, mas e daí, né? E daí que essa é uma posição muito comum hoje nas aves, animais de sangue quente. E também num cachorrinho aqui do meu filho. Olha só, animais de sangue quente. Essa é uma estratégia para preservar calor, guardar o calor. Então, aquilo pode representar que lá no Triássico, aquele dinossauro estava dormindo, que morreu dormindo, possivelmente nessa posição como um reflexo da homeotermia, como um sinal de que os dinossauros já tinham sangue quente, que é uma grande dúvida entre vários especialistas hoje. É isso aí. Aí eu termino o Triássico com uma grande catástrofe, mais uma vez um asteroide e um grande vulcanismo que vai destruir o Pangeia.
né? Vai separar. Hoje nós ainda temos a cratera lá em Quebec desse grande asteroide, né? Uma cratera de 100 quilômetros de diâmetro. Vários grupos são extintos de animais de arcossauros, mas não os dinossauros. Vários grupos são extintos aqui. E aí começa a história do Jurássico, e como eu mostrei para vocês, a gente tem um grande ato, mas essa pegada de dinossauro foi encontrada em sedimentos jurássicos lá no Rio Grande do Sul. Isso aí é basicamente o que nós temos de dinossauro jurássico brasileiro. É uma trilha com 5 pegadas, é um dinossauro importante, é a mais antiga evidência desse tipo de dinossauro na América do Sul, mas é o que nós temos, né? Jurássico no Brasil é isso aí, ó. É esse único cara. Incrível, né? Como é que eu estou de tempo? Bom, nós já estamos às 11 horas, professor, se eu quiser ir encerrando, para a gente poder ainda ter uma interação. Tá bom, eu vou encerrar, eu só vou mostrar o início do Cretáceo, mas eu vou encerrar, tá bom? E depois nós temos a fragmentação do Pangeia, né? E uma grande aridez se instala no Brasil. E essa aridez dá origem ao maior e mais seco deserto que já existiu no mundo, que é o deserto Botucatu, há aproximadamente 140 milhões de anos. Nós não temos nenhum osso lá, mas nós temos milhões de pegadas de dinossauros e de outros bichos também. Olha aqui essa pegada que eu convido a todos vocês para ver, essa pegada lá na geologia, na USP, né, para visitar lá o instituto. Pegadas desse escorpião. E, só para terminar, o que é muito uma curiosidade, uma ironia da geologia, né? O que foi o maior e mais seco deserto do mundo deu origem a uma rocha, né? Porque é uma rocha porosa por causa das areias, que hoje guarda o 3º maior aquífero subterrâneo do mundo, que é o aquífero Guarani. Uma riqueza mineral do Brasil que nasceu também no tempo dos dinossauros. É isso aí. Muito rápido, né? Muito pouco tempo, mas tudo bem, vamos lá. Todos estão falando que gostariam de ter um dia inteiro com o senhor. Legal, eu posso continuar numa outra oportunidade, é só marcar. Eu faço com alegria. Ai, que bom. Tá bom? É muito bom mesmo. Realmente o pessoal está muito interessado. Vou tentar fazer só algumas questões, a gente não vai ter tempo de ter muitas questões, né? Tá, só deixa eu não estou vendo você. Ah, sim. Bom, não precisa também, né? Mas tudo bem. Pronto, professor. Bom, a Eliane quer saber se o senhor sabe se tem tanto especialistas e leigos que percorrem regiões específicas em busca de fósseis e fazem publicações em mídias como Instagram, numa espécie de turismo. E alguns até comercializam esses fósseis. E também ela gostaria de saber se o senhor já ouviu falar de paleoarte, com o uso de ferramentas específicas para retiradas de materiais, e com trabalho muito bom, seja com fósseis de dentes e ossos de dinossauro. Nossa, são perguntas longas, né? Sim. Eu não conheço quem faça. Tem várias páginas no Instagram de tem página chamada Paleontology ou Paleontologia, que eles mostram fósseis e etc. Olha, paleoarte que eu conheço é essa paleoarte que vocês viram, que são paleoartes referentes aos meus livros, que eu não mostrei para vocês, né? Lá no final eu queria mostrar as capas dos meus livros para vocês. Eu trabalho muito com paleoarte, com os paleoartistas, né, que ilustram os meus livros. Mas olha, fala para essa garota, professora, me escrever no meu Facebook, Luiz Eduardo Anelli, ou no meu Instagram, acho que é Luiz Eduardo Anelli ou Anelli Luiz, e eu respondo para ela lá direitinho. Eu não entendi muito bem a pergunta.
Bom, Mas pode... já foi ótimo, porque o senhor já deu contatos, né? Tem muitas perguntas, e aí já tem até como encontrar o senhor, tanto no Facebook quanto no Instagram. Foi ótimo, porque muitos querem saber de livros, aí como o senhor não mostrou livros, o senhor já fala desses livros com eles também, então tem muita gente procurando, né? Isso. Deixa eu ver como é o nome do meu Instagram, porque eu não sei. Tá bom. Eu não sei. Como é que vê? Meu Deus. Putz, ai, ai. Bom, tô bem, vamos lá. Próxima pergunta. Bom, É a Nelly Luiz. Aneli Luiz. Aneli com 2 L's, Luiz. Tá bom. Aí eu respondo todas as perguntas que não for possível agora. Tá bom. Quais dinossauros possuem penas? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Quais dinossauros possuem penas? Olha, eu vou dar uma resposta que vai parecer muito estranha, tá? Mas ela não é, eu vou explicar por quê. Olha, os dinossauros que possuem penas, que nós conhecemos, que nós sabemos, são os dinossauros que foram encontrados com penas. Por quê? Por que eu dou essa resposta? Porque muitos e muitos e muitos dinossauros podem ter tido penas, ou em algum estágio do desenvolvimento, ou eles nunca encontravam uma oportunidade das penas serem preservadas, porque viviam em ambiente que não favoreciam a preservação de penas. Olha, tecnicamente, teoricamente, todos os dinossauros deveriam ter penas. Agora, muitos dinossauros, teoricamente, podem ter abandonado as penas. Por exemplo, nós quase abandonamos os pelos, né? Eu ainda estou ficando careca, quase que abandonei totalmente os pelos. Os dinossauros também poderiam abandonar. Grandes dinossauros pescoçudos não necessitavam dos pelos, das penas, provavelmente, para retenção do calor. E elas podem ter sido retidas nos dinossauros menores. Por quê? Porque dinossauro menor tem mais dificuldade com a retenção do calor do corpo. Então, as penas ajudariam. E as penas ajudaram também para o voo, né? Então, todas as aves são dinossauros que retiveram as penas. Mas essa é uma questão ótima, muito boa. Mas, tecnicamente, os ancestrais dos dinossauros já possuíam penas, então provavelmente todos eles herdaram. Mas alguns podem ter abandonado, algumas linhagens abandonaram, e outras viviam em ambientes onde a preservação de penas não era favorável. Eu acho que eu gostaria de poder contemplar mais pessoas, mas infelizmente a gente está um pouco em cima da hora, como a gente tem uma outra atividade nesta sala. Eu vou depois passar essas questões que não foram respondidas, mando para o seu e-mail. Mais uma só. Mais uma só, professor? Pois não. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aí e me aguentou. Foi ótima a sua explanação. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de saber como com a descoberta do Dinamosuchus na época do Triássico esclarece qual teias, né? Dinamosuchus, não conheço, meu. Fala para me perguntar no Instagram. Agora, não conheço. Dinamosuchus? Não conheço. Não. Outra. Essa não valeu. Tá bom. O professor Educandário pergunta se o senhor já visitou o Vale dos Dinossauros, em Souza, na Paraíba, porque ele diz que leva os alunos deles e eles adoram. Nossa, que sortudos. Eu já visitei, sim. Eu acho aquele lugar fantástico. Aquele lugar, para mim, é o sítio paleontológico de pegadas maior do mundo. É um lugar fascinante. Eu amo aquele lugar. E em breve eu vou voltar. Eu vou iniciar uma turnê pelo Brasil
visitando todos os pontos com dinossauros, visitando as escolas e vou visitar os alunos dele também. Bom, vou só, então... muitos perguntaram se o senhor pode disponibilizar depois esses seus slides, né? Porque alguns adoraram todas aquelas teias todas maravilhosas, né? E acho que aí eles peçam para você, acho que no seu Facebook ou no Instagram, né? Que acho que alguns deles querem trabalhar com alunos e tudo mais, e assim, é muito difícil. Eles disseram que assim, a imagem estava maravilhosa, estava ótima de se ver, e eu concordo com eles, né? E aí eles querem ter um pouco de acesso, porque no vídeo nem sempre fica muito bom, né? Isso é muito... Tá bom. Então, eu gostaria novamente de agradecer, professor, da sua disponibilidade. Foi ótimo, a gente aprendeu demais com o senhor. Infelizmente, muito né, obrigado. 1 hora realmente é muito pouco para palestras como essa, né? Muitos aprenderam. Eu vou parar a gravação agora e vou encerrar a sala. E bom dia a todos. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado para todos vocês também. Valeu. Bom dia a todos.